Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou-vos a falar de Lisboa, meus queridos lisboetas. Estamos aqui na Feira Alternativa de Lisboa, no Festival de Bem-Estar, e a ideia é falar da medicina integrativa como uma nova consciência. Este é um espaço onde estão pessoas de muitos saberes, de muitas profissões, todas com a ideia do que é que nos pode levar ao bem-estar. Então, para quem não pode estar aqui presente no momento em que eu vou falar, resolvi fazer uma introdução à palestra para os que estão em casa e não puderam vir a Lisboa. A medicina integrativa, a saúde integrativa de uma forma geral, vamos dizer que é uma abordagem terapêutica que permite ver o ser humano, o indivíduo como um todo. E eu acho que talvez a coisa mais importante que possamos dizer ou chamar a atenção é que a ausência de sintomas não significa que estejamos saudáveis. Eu acho que foi a frase que mais me chocou quando comecei a estudar aquilo que era a medicina integrativa e aquilo que é a medicina personalizada, medicina de precisão, medicina individualizada, ou podemos chamar de medicina funcional. Portanto, é bom que tenhamos a noção de que, embora este festival se chame Feira Alternativa, a medicina integrativa ou funcional não é uma alternativa a nada. Nós não falamos em terapias alternativas, falamos em terapias complementares. O que é que isto significa? Significa que, para todos aqueles que a seguir perguntam, significa que podemos continuar a ir ao centro de saúde, podemos continuar a ir ao hospital, podemos continuar a ir a todos os sítios onde já costumamos ir do ponto de vista convencional, da medicina convencional, e ao mesmo tempo procurar uma saúde integrativa. A saúde integrativa, por definição, também implica, talvez seja esse o ponto mais importante, que nós sejamos responsáveis pela nossa própria saúde. O que é que isso significa? Significa que se o médico me diz para eu ter uma determinada nutrição, uma determinada dieta, então significa que eu tenho que fazer a dieta. Se eu não durmo bem, significa que eu tenho que procurar os motivos pelos quais eu não durmo bem e favorecer o meu adormecimento e tomar isto como uma coisa super importante da minha saúde. Se eu não evacuo todos os dias, porque eu estou em Lisboa e não posso dizer cagar, portanto, se não evacuam todos os dias, isso é um problema de saúde. Porque o nosso intestino devia regular entre 1 a 2 vezes por dia, sem dores, sem esforço e com as fezes moldadas e com uma coloração, vamos dizer, normal. Então, o que é que eu estou a tentar dizer? Estou a tentar demonstrar-vos que aquilo que nós chamamos de medicina integrativa, nós, quando eu digo nós, um grupo bem alargado de pessoas, que na realidade existem 52 sociedades médicas no mundo de medicina integrativa e funcional. Então, quando este grupo de médicos e terapeutas e utentes procuram uma saúde mais integrativa, significa que aquilo que procuram é o restabelecimento da normalidade, sendo que a normalidade não é a ausência de sintomas. E também uma coisa muito interessante, por exemplo, reparem, o cansaço. O cansaço é um sintoma que eu acho que nós ouvimos em cerca de 80% das consultas. O cansaço não é normal, o cansaço não é da idade. O cansaço é um sinal do meu corpo de que algo não está bem. Esse algo pode ser uma intoxicação por metais pesados, pode ser excesso de radiação eletromagnética, pode ser porque eu durmo com a minha cama colocada para um ponto cardial que obriga a que o meu corpo esteja a restabelecer o meu campo eletromagnético toda a noite. Então existem tantas coisas engraçadas e complementares àquilo que estudamos na Faculdade de Medicina e que são consideradas ciência hoje em dia, mas simplesmente às vezes custa até serem reproduzidas nos nossos livros, naqueles que estudamos na faculdade.
Um exemplo para mim marcante é o facto de já estar descoberto, eu diria que há cerca de 60, 70, 80 ou 90 anos, de que o açúcar de alguma forma serve de alimentação para as células do cancro, dito assim de uma forma muito saloia. Aliás, só isso é que permitiu que um exame que infelizmente os pacientes com cancro conhecem, que se chama PET, que basicamente introduzimos um contraste, que digamos que é açucarado e que leva uma cor, portanto é fluorescente, e que o sítio do meu corpo onde existe um cancro ou uma metástase, portanto uma coisa ou outra, vai comer aquele açucarzinho e como tem aquela cor, aquela fluorescência, tiram-me uma fotografia e aí vão aparecer os pontos onde eu possa ter cancro ou o sítio do cancro ou o sítio de metástases. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu como por esta boquinha bonita que o universo me deu coisas açucaradas, da mesma forma eu tenho que entender que as células cancerosas se podem estar a aproveitar delas para se replicar. Então isto é um dos pontos mais chocantes para mim, porque em termos, eu diria que normais do dia-a-dia, dos serviços de oncologia, ainda não se insiste suficientemente com os pacientes para não comerem açúcar. Bom, era mais ou menos isto que eu... Ai, meu Deus, só falei 6 minutos, mas eu daqui a um bocadinho já vou ser chamada lá para dentro. Hoje era assim uma coisinha muito curta, que eu sei que vocês gostam muito de me ouvir. Eu não estou bonita hoje? Estou muito bonita, que eu venho falar a Lisboa. O que é que eu vos posso dizer mais? Do que é que vamos falar lá dentro? No fundo, falar de que a medicina integrativa e funcional é baseada num conjunto de princípios. Um dos princípios, como eu disse, é que o próprio utente se responsabiliza pela sua saúde. O outro princípio será que a relação entre médico e doente é um pouquinho mais personalizada, eu diria que será a base de toda a relação terapêutica, que também é isto que aprendemos na faculdade, mas depois, às vezes, com a correria dos hospitais e dos centros de saúde, infelizmente não conseguimos dar aos nossos pacientes, e eu lamento muito porque ouço os meus colegas, principalmente aqueles que estão nos centros de saúde, dizer que gostariam de mais tempo com os seus utentes. Então isto é uma coisa muito importante, porque nós baseamos a ideia de que a saúde implica saúde, implica equilíbrio num triângulo. Este triângulo é o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo mental. Então, o físico, que é este corpo, o emocional, que é o corpo das minhas emoções, e o mental, que é o corpo dos meus pensamentos, vamos dizer que tudo aquilo, o stress, tudo aquilo que eu considero a mente propriamente dita entra no corpo mental. Então o equilíbrio entre estas três vertentes tem que estar muito bem feito para que exista aquilo que nós chamamos uma saúde plena. A saúde plena, volto a dizer, não é ausência de sintomas, é eu saber que de vez em quando vou ter uma diarreia, é eu saber que de vez em quando vou ter uma febre, é eu saber que de vez em quando vai-me doer qualquer coisa, e em vez de nós, digo, para aqueles que não me conhecem, em vez de, quando têm febre, tomarem um antipirético, quando têm uma diarreia, tomarem um antidiarreico, quando têm uma dor, tomarem um anti-inflamatório, talvez, em vez disso, pudessem pensar: aconteceu alguma coisa na minha vida? Estou mais incomodado? Aborreci-me? Chateei-me? Comi alguma coisa que não devia ter comido? Ou não dormi, por exemplo? Tive uma discussão? Observarmos o nosso corpo em função daquilo que nos acontece vai nos permitir estabelecer uma correlação entre algo que me aconteceu e a forma como o meu corpo reagiu. Então isto é o segredo para começarem a estar mais saudáveis, porque não vamos inibir aquele sinal do corpo. Obviamente que não vão estar 3 dias com 42 graus de febre e não vão pesquisar o porquê disso ou não vão ao hospital. Simplesmente é prestarmos atenção àquilo que o nosso corpo nos está a dizer e não bloquearmos o sintoma à primeira.
observarmos, vermos o que é que podemos fazer, ajudarmos o nosso corpo a restabelecer o seu próprio equilíbrio. Isso consegue-se com técnicas complementares e não necessariamente à primeira nós bloquearmos esse sintoma com um medicamento que seja, como eu já disse, um antidiarreico ou um antipirético ou um anti-inflamatório. Então foi um prazer que estivessem por aí. Vamos ver se conseguimos gravar esta palestra do Festival de Bem-Estar aqui em Lisboa e já vos iremos contar novidades. Também aproveitar que, tendo em conta, já me estava a esquecer, tendo em conta a forma como vemos a saúde integrativa, vamos fazer o retiro na próxima semana no Porto, caraca, vou voltar às minhas origens. Vamos fazer o retiro no Seminário do Vilar. É um retiro que está pensado, a mim vai-me fazer muito bem, porque eu estou em stress por causa do congresso. O 14º Congresso Europeu de Medicina Integrativa vai ser na cidade do Porto, a 30 de setembro e 1 de outubro. Eu convido-vos a irem visitar o site, é sim2022.com, para poderem observar a quantidade de oradores fantásticos internacionais que nos vêm visitar à cidade do Porto e também, porque não, aparecer lá para me dar um abraço. Isto a 30 de setembro e 1 de outubro. No próximo fim de semana vamos estar a fazer o retiro de reconexão com a vida. É um retiro que vamos trabalhar um pouquinho mais o nosso corpo energético, vamos entender o que é um campo eletromagnético, vamos entender que aqui guardamos os nossos bloqueios emocionais, os nossos traumas, aquilo que nem sabemos que nos chateia e que temos. Há alguma estalada que levaram aí com 5 anos da professora da primária e de repente isso vai-vos fazer ter um comportamento quando alguém tem uma coisa que não é uma estalada, mas é um ato similar do ponto de vista energético, e vão ter um comportamento que é inconsciente em resposta ao primeiro trauma. Portanto, é isto que vamos fazer no retiro da próxima semana. Vai ser muito divertido, porque eu também vou estar lá. Vem o Dr. Gonçalo, do Uruguai, e outros colegas que vão estar. Já temos quase a lotação esgotada, portanto, isto é só para vos dar um cheirinho. Para quem ainda tiver a coragem de aparecer, eu irei estar lá para, conjuntamente com o Dr. Gonçalo, fazermos muitos exercícios energéticos, giros, para perceberem que efetivamente existe um campo eletromagnético à nossa volta, que nós somos energia além do corpo físico, e como é que podemos desbloquear e podemos melhorar a nossa saúde. Então, um beijinho a todos e até para a semana!